Recorte. Bom, está enxergando aí? Sim. Sim. Ótimo. Alguma pergunta até aí? Bom, eu quero Não, somente tranquilo. interromper se vocês precisam. Bom, Então, então, neste caso temos aqui dois tipos de dados, uma raster e um vector. E aqui também temos dois tipos um tipo de dos camadas de um tipo de dados, que são tipo vector. Também aqui temos as mesmas polilíneas que tem acá, mas estas são, por exemplo, de rede viária. E este que são polígonos, que são áreas urbanas. Vocês imaginem que o município de Macondo está falando assim, eu quero saber a parte das condições de vulnerabilidade, eu quero ver se chega uma inundação, quais são as pessoas menos resilientes ou menos resistentes a uma inundação? Então, vocês falam, né? A inundação, segundo o índice de vulnerabilidade que eu medi, pode ser muito catastrófico para as pessoas que tenham um índice de vulnerabilidade muito alto, as famílias. Essas famílias estão localizadas aqui, neste distrito, neste local, aqui, aqui, aqui. E são pessoas que não têm educação, que não têm ingressos familiares, que não têm acesso à água de esgoto, que não têm... Vocês já sabem, não? O índice de vulnerabilidade vai mostrar essas condições estruturais. Mas não em todas as partes vai acontecer a inundação, tá? A inundação tem uma área de potencial situação, não? De potencial acontecimento. Onde pode acontecer uma inundação? Normalmente, uma inundação pode acontecer nas zonas mais baixas, tá? Por isso é importante saber quais são as alturas, né? Porque uma zona mais alta vai ser menos exposta a uma inundação, mas uma área, porém uma área mais baixa vai ser muito mais eh, exposta a uma inundação. Mas também, por exemplo, não somente através da altura, sino também da proximidade que tenha uma população a uma área, a um rio, por exemplo, tá? Por exemplo, é diferente ficar aqui que não tem rios, a ficar em uma zona com muitos rios que podem ser torrenciais, e em qualquer momento pode acontecer uma inundação, tá? Mas se vocês estão, por exemplo, em uma zona alta, em uma zona de montanha, nas partes altas da montanha, a inundação não vai chegar nem por gravidade, nem por proximidade no rio, tá? Pode chegar através de um alagamento onde como é o nome disso? Ah, bom, uma remoção em massa, pode acontecer outro tipo de desastre, remoção em massa. Então, tudo isso vocês devem ter em conta, não? O para que usar esse tipo de informação. O para que usar, por exemplo, a rede viária, tá? O qual, por exemplo, seriam as importâncias da rede viária no momento de uma inundação. Primeiro, a rede viária vai permitir a saída ou entrada dos mecanismos de socorro, de ajuda, né? As instituições de ajuda do exterior. Também, se, por exemplo, no caso da inundação da São Lourenço, eles ficaram incomunicados durante alguns dias. Isso, todas as suas pertenências se perderam, não tinham como movimentar as famílias, porque precisavam, os móveis não podiam ser movimentados, porque não tinham jeito de um carro, de qualquer coisa, porque as ruas estavam alagadas. Eh, Mesmo assim, também o fato de que no momento de uma inundação as pessoas precisam sair, precisam correr e procurar socorro. Então precisam estar também perto de uma via, tá? De uma rua, alguma coisa. Também a composição da mesma rua, se uma rua de areia, como aqui no caso da minha casa, que aqui se alaga a causa de que estou com a uma rua com asfalto, com cimento, não? É diferente também as condições de vida. E mesmo assim, então já vocês vão vindo, tá vendo, tem essa relação, etc, etc. As áreas urbanas também são muito importantes porque concentram a maior quantidade de população.
tá? Nesse sentido, saber quais são as áreas urbanas e quais partes das áreas urbanas são aquelas. Vocês estão me seguindo? Ou perdi vocês? Não, não, Ah, estão acompanhando. desapareceram, tá. Exatamente. Porque desapareceram, não sei onde estão, tá. Não, não Tá, estamos. tá. Também é muito importante, porque dependendo da qualidade de vida ou da vulnerabilidade dessas populações nas áreas urbanas, a forma deles enfrentar uma situação ou uma situação catastrófica são diferentes, tá? Não é o mesmo uma inundação aqui no Cassino que uma inundação na Querência, que uma inundação na Vila da Quinta, uma inundação no Povo Novo, no centro, na Cidade Nova, porque as mesmas condições das famílias são diferentes. Ainda assim, quando o metro de água é o mesmo, já praticamente o fato que você tenha dinheiro para sair, para correr, ou suas perdas não sejam tão dificilmente reacolhidas, isso já implica necessariamente uma diferença de que é risco, tá? De esse marco do risco. O risco não é o mesmo para as pessoas. Então, aqui estamos nós tentando de repensar esse risco, né? Então, nesse caso, eu coloquei, nós vemos aqui o modelo digital de elevação, a informação de hidrologia, rede viária e áreas urbanas. E fazemos um clipe, tá? Que é praticamente o mesmo clipe da bacia Mirim São Gonçalo que vocês estiveram trabalhando no índice de vulnerabilidade, tá? E aí temos, então, o resultado que são os cortes por bacia, tá? O nome da ferramenta é clipe, tá? O cortar. Não sei em que diz, se vocês têm que dizer em português ou em inglês, mas normalmente é clipe, não? Cortar. Sim. Aí vocês fazem esse corte, já vocês viram aqui. O que acontece, qual é a diferença entre este e este? Mais de que praticamente um corte, um clipe, um corte, é que aparecem áreas mais brancas, tá? E mais escuras. E aqui são tudo muitos grises, assim, meio difusos, porque isso como é uma imagem mais pequena do total, do modelo digital de elevação, os valores mais altos estão em outros locais e os valores mais baixos estão em outros locais. Nesse sentido, o mesmo acontece com o índice de vulnerabilidade. Quando vocês passarem da Bacia Mirim São Gonçalo a Rio Grande do Sul, provavelmente os valores do índice de vulnerabilidade dos seus municípios também vão mudar, porque eles dependem dessa comparação do universo de estudo. Que não muda, por exemplo, aqui a hidrologia, já fizemos um corte e já está. A rede viária mesmo assim, e as áreas urbanas, tá? Então, passamos aqui, está um pouco mais agrandado para que vocês conseguissem visualizar, tá? Que esses pontinhos, que essas são áreas urbanas. Até aí estão me seguindo, não? Vocês têm alguma pergunta? Só me falar. Bom. Não, até isso está ok. Pegou os dados vetoriais, pegou os rasters, fez um corte da bacia, da área de estudo em questão ali, incluiu a parte viária, no caso, os acessos, né, as rodovias. Tem 3 camadas aí, no caso. Né? A E parte um raster, não? hidrográfica, hidrográfica, as rodovias, estou seguindo. Tá. Então, depois disso, lembremos que eu estava falando da importância das alturas na inundação, tá? Então, ainda assim, quando não seja o método mais óptimo, porque eu estou aqui fazendo uma questão muito mais acadêmica, mais exemplificante, mas mais ou menos assim, podemos falar que algumas áreas vão se inundar, tem maior potencial de inundação, que são as áreas mais baixas, tá? Então, aqui, por exemplo, se nós vemos aqui o DEM da bacia, um modelo digital de elevação da bacia, as áreas mais escuras estão aqui na Santa Vitória do Palmar, este município, não? Bom, Rio Grande, tá toda a área Isso, Santa Vitória e Chuí. Isso, do litoral, tá? E as zonas mais altas, que são estas, tá? Que aqui está no interior, e umas médias neste setor, aqui Uruguai, né? Então, o menor valor que tem esse modelo digital de elevação é 1 metro, tá?
e o maior valor é 601 metros. Então, nós reclassificamos usando a ferramenta de reclassificação de raster e passamos destes valores, que não importa quais sejam os valores, passamos a modificar que todos os valores que sejam 1, que seja 1 metro, vai ter um valor 5. Um valor de 1 a 2 metros vai ter um valor 4. 2 a 3 va a tener un valor 3, 3 a 5 va a tener un valor 2 y acima do 5 va a ser un valor 1. Já isto é praticamente a área, as áreas mais com maior potencial de inundação. Qual é? Aquela que tenha o maior valor. Tá? Isto já não é metros, isto já praticamente ameaça. Tá? Ameaça. Então, a maior ameaça é para aquelas zonas que estão por debaixo de 1 metro. Tá? E aquelas que têm a menor ameaça são aquelas que ficam já praticamente acima de 5 metros. Qual é o resultado desse? As áreas inundáveis por altura. Que aqui estão. Ficaram, eu deixei vermelho, de verde a vermelho. Verde é mais baixo, vermelho mais alto. Um valor mais alto de ameaça, não mais alto de altura, são um valor mais alto, onde tem a maior ameaça. As zonas de maior ameaça são estas, que estão praticamente no litoral, que correspondem, por suposto, às áreas mais baixas. Tá? E aqui, todos os demais interior, são zonas que têm um menor, que estão acima dos 5 metros, não quer dizer absolutamente nada mais, senão que estão acima dos 5 metros. Aí estão me seguindo? Sim. Exatamente, foi classificado, aí fez um buffer Não. em relação Até aqui, acima não mais. Acima não mais. Não, tá ok. Somente reclassificamos de valores Sim. de metros a uns valores categorizados de 1 a 5. Isso, criou um parâmetro ali dentro da metodologia para poder, onde se tinha antes a elevação zero de 1 em 60, se criou um parâmetro com números para se classificar. Tá. Vocês onde vão achar essa informação de quais são as áreas mais inundáveis? A primeira coisa é que qualquer área é inundável, realmente. Qualquer área é inundável. Se vocês quiserem obter informações sobre outros relatórios, por exemplo, muitos estudos falam, não, temos uma inundação de 3 metros, isso foi uma catastrófica, mas isso quer dizer que não quer falar que acima de 3 metros não acontece uma inundação, não. Quer dizer que pode acontecer, mas o potencial é menor. Então, é uma questão muito assim, muito difusa, não? Mas vocês podem escolher podem escolher 10 categorias, né? De 1 a 10. Quero deixar 5 metros, 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros de altura, tá? Mas isso depende da sua informação que vocês quiserem. O seguinte passo é fazer com a hidrologia da bacia, que são polilíneas, fazer anéis ou buffer de 1 quilômetro. Por que 1 quilômetro? Porque eu assumi, aqui danada, que na área circundante a 1 quilômetro, desde o rio, tem maior probabilidade ou potencial de inundação. Como vocês veem aqui na imagem, vocês podem fazer múltiplos anéis. Podem fazer 10, 20 anéis, não muito recomendável 20 anéis, mas, por exemplo, podem deixar 3 anéis, onde vocês façam, eu quero saber das áreas das linhas dos rios, quero saber entre 5 a 10, de 10 a 30. Tá? Quando eu faço isso, estou fazendo 3 anéis e estou classificando as áreas que são mais perto, são aquelas que são mais vulneráveis, e aquelas que são menos próximas, ou mais distantes, são aquelas menos vulneráveis. Neste caso, eu coloquei somente uma máscara de 1 quilômetro, tá? Para falar, todo aquilo que esteja dentro de 1 quilômetro vai
provavelmente ter um potencial de inundação, tá? Eu aqui não estou nem vendo a torrencialidade, a classificação do rio, se um rio 1, 2, 3, se é um rio grande, pequeno, não. Aí estou somente falando da potencialidade, não? Vocês têm muitas possibilidades, e à medida que vocês possam fazer, possa dizer, não, é diferente que 1 quilômetro pode ser para um rio muito grande, mas para um cano, um rio muito pequeno, são 100 metros. Então, vocês têm muitas possibilidades de modificar as opções de classificação, como vocês quiserem, dependendo sempre da sua informação teórica. Aí, claro como água. Claro, tá dando para seguir tranquilo. Bom, aí a partir desses resultados, tá? Desculpa, as áreas inundáveis por proximidade são as áreas resultantes de um buffer de 1 quilômetro das linhas dos rios, tá? Então, nos deu como uma massa aí, como um espaguete, não? Aí temos todos como espaguetes que vão ficar aí misturados. Bom, agora vamos a pegar novamente essa mesma informação, esse resultado, e vamos a fazer uma interseção, porque ainda assim, para complicar mais as coisas, eu estou falando, bom, as áreas inundáveis por altura, tá bom, são as áreas mais inundáveis, mas realmente elas precisam estar perto de um rio, senão não tem sentido. E mesmo assim, ainda assim, quando são áreas inundáveis por proximidade, eu estou falando que não tem inundações por debaixo de 5 metros, por exemplo. Que lembremos que é o valor aqui que temos, não? Valores por debaixo de 5 metros têm estas probabilidades são valores de ameaça, não? Então, a maior vai ser aquela que fique com 1 metro, etc. Não? Então, eu quero saber se misturando, combinando essa informação, vou ter valores diferentes. Porque eu quero ver as áreas do rio que estão dentro de 1 quilômetro, mas também assim que estão em áreas de inundáveis por altura, tá? Como faço isso? Através de uma interseção. Podem fazer interseção ou 2 clipes. Vem aqui que o processo tem uma cobertura de entrada e uma camada de entrada e uma camada de interseção. Tá? Vocês colocam as dois. E qual é o resultado? Somente aquelas que cumprem com este critério, não? De localização. Onde estão elas dois? Então, quais não vão ficar? Aquelas que são, por exemplo, 1 quilômetro e aquelas que têm altura, que não correspondam exatamente à interseção entre as duas, tá? O resultado vai ser uma nova camada, onde estão exclusivamente as áreas que correspondem a isso. A imagem disto, o resultado, eu chamei áreas inundáveis por altura e proximidade. E aqui vocês veem, elas também ainda têm. Então, já passaram, novamente, entre verde a vermelho. As áreas, quais áreas? Ainda tendo um buffer de 1 quilômetro, mas acima dos 5 metros, são todas estas áreas que estão em verde. Viram? Todas essas áreas quer dizer que, para mim, não, para a minha imaginação, não vão se inundar ou não tem um potencial de ameaça à inundação. E quais são as áreas que sim? Pois todas estas áreas onde estão os rios ou tem uma parte do litoral e que estão debaixo dos 5 metros. E assim mesmo tem graus de perigosidade, que são as vermelhas, as piores, e as mais laranjas ou amarelas, as menores. Vamos a ver, por exemplo, vamos a nos aproximar um pouquinho utilizando o ArcGIS. Aqui, vamos aproximar neste local mais
difícil, não? Então, o que vemos aqui é o mesmo. Um espaguete, tá? A parte do espaguete é com colorações vermelhas, laranjas e verde mais claras, tá? O que quer dizer? Que o rio, neste caso, aqui está acima, está dentro de 1 quilômetro, aqui está muito mais alto, aqui, aqui está por acima, e começa a baixar, a descer, tá? Toda esta área é uma área de inundação. Vocês podem me dizer, ou talvez conhecem, qual é essa área de inundação? Isso aí. Passando. Essa parte estava do litoral ali. Não, não chega a Porto Alegre. O Rio Grande está cá. A área está mais ao centro. Essa aqui. Rio Grande. Aquela é de São Lourenço? Não. Rio Grande está aqui. A área era essa mais para. Vamos a procurar com os nomes. Essa parte está acima de Rio Grande, que está aparecendo aqui. Ela é mais lá para a volta de... A ver, guardemos um pouquinho, porque está desenhando acá. Aqui estamos, no mismo. Capão do Leão, Pelotas, olha aqui. Está morrendo meu computador, acaba de falar. Bom, então viram aqui, olhem aqui toda esta área, Rio Grande, Pelotas, Capão de León, e aqui toda esta divisória, Arroyo Grande, todas estas áreas. É da parte do litoral. Arroio Grande. Interessante que fica entre Arroio Grande, Rio Grande. De mais liviano. Cor. Fica aqui. Pega a lagoa também. Que vai apagar acá. Ok. Na divisa. Então, o interessante é ver aqui essas áreas, viram? Eu estou aqui colocando na imagem satelital. E as áreas que correspondem na informação que temos aqui, que estão em uma área muito inundável, tanto por área, por dentro de 1 quilômetro do rio, de uma hidrologia, como as áreas que são por altura, tá? Que estão debaixo de 5 metros. E são todas estas áreas. Aqui vemos informação. Até aqui, porque até aí chega Mirim-São Gonçalo. Viram? Então, provavelmente aí não mora ninguém. Tá? Olhem aqui, estas áreas, veem que estão todas áreas inundáveis, a causa de... não sei se vocês conseguem aí ver um pouco. Veem que tem essa formação aí, também tem hasta nuvens tem acima da produção de água, da umidade que ela tem. Então, por exemplo, aí quando vemos, e olhem aqui as culturas, os cultivos estão até aqui, então esses cultivos podem se alagar facilmente, muito facilmente, tá? E aqui todas estas áreas, fala aí. Eu acredito que até aí seja uma área de cultivo de arroz. Também pode ser. Que necessita de muita água. Aqui, por exemplo, olha aqui o bairro Cassino. Isto é Cassino, não? Sim. Olha aqui as áreas de inundação e também de hidrologia, não? Aqui. Olha aqui. As situações piores estão em vermelho, as menos piores são as verdes, não?
as expansões estão ocorrendo para situações piores. Em vermelho, acá e acá. As em vermelho. É. As expansões estão... Então, com isso, nós estamos vendo que uma mistura entre duas condições de altura pode dar valores diferentes também, não? Que não é simplesmente falar as áreas inundáveis por altura são todas aquelas que vão se inundar, sino também falar, não, também precisamos daqueles que sejam por rios perto de 1 quilômetro, as áreas mais perigosas de inundação. Até aí, está me seguindo, bem? Eu estou. Sim, sim. Bom. O incrível é que essa pior área que apareceu, destacou mais aí, não foi a proximidade do mar, né? E sim a área que está mais próximo da lagoa, aquelas áreas de alagamento. Porque né? o shape que eu estou usando, lembremos, é rios, hidrologia. Tá? Não é área costeira. É simplesmente a hidrologia da bacia. Tá? E aqui, se estivesse então, aqui o oceano, se estivesse aqui... Seria outra variável... Essa outro dado, que seja, por exemplo, proximidade à linha costeira. Isso. Outra camada. Tá? E aí me vai dar aumentar isso. Tá? Aumenta o risco. E isso é bem importante. Mas para que é importante? A inundação pelo rio acontece, ou pelo mar, ou pelos rios? Está acontecendo as inundações? Essa é uma boa pergunta. Ou qual é a situação também, por exemplo, da erosão costeira? A erosão costeira é mais importante pelo mar que pelos rios. Então, nesse sentido, nós vamos assim avançando, tá? Aí temos umas áreas inundáveis por altura e proximidade. Agora, eu lembremos que a importância aqui também é saber dessas áreas urbanas, quais são aquelas que ficam dentro da área de inundação. Então, eu aqui selecionei aquelas que correspondem às áreas inundáveis por altura e proximidade, as áreas urbanas que correspondem a isso. Como fazemos isso? Através de uma seleção e de uma... Isto não. É uma seleção. Seleção e depois é chamada interseção. Mas mais ou menos é o mesmo procedimento, mas não cortamos as áreas inundáveis, mas as áreas urbanas. Mas aqui temos, então, todas estas áreas urbanas que ficam perto de um rio, e, por exemplo, esta de aqui que não fica, não sei se conseguem visualizar acá, tá? Que não estão perto de um rio, não tem perto de um rio a 1 quilômetro, ao menos, tá? Lembremos que isto é a 1 quilômetro do rio. E as demais são todas aquelas que sim ficam dentro de 1 quilômetro, e seu valor também deve estar correspondido à sua altura, tá? Por exemplo, aqui temos esta área, tá? Que é Rio Grande, que tem as situações mais... Fala aí. Aqui a imagem que está aparecendo é a do Google. Ah, desculpa. Isso, é do cassino. Aqui. Já? Expliquei. Vou voltar aqui. Então, eu aqui se faz as áreas inundáveis, que vocês já estiveram vendo, assistindo, e as áreas urbanas. Tá? Aqui se selecionam as áreas urbanas que estão dentro das áreas inundáveis, tanto por altura e proximidade, e o resultado são as áreas urbanas expostas à inundação. Isto já chamamos tanto altura por proximidade como a inundação total. Tá? Áreas inundáveis que estão dentro das áreas urbanas. E assim estamos vendo aqui, vou ter que novamente aqui, borrar, apagar. Tem algumas áreas que estão aqui em azul. Isso se estão vendo outra vez? Ahora sim, não? ¿Están enxergando acá? Sim. Bom, sim. as que estão aqui, estou colocando em círculos vermelhos,
son las áreas que están dentro de un área de 1 kilómetro de área inundable, que están dentro del área inundable. Y tem otras, por ejemplo, que se aproximan aquí, que ya están en área más perigosa, ¿no? Que están tanto por área inundable, por altura, tanto por proximidad. E se vemos por aqui o exemplo do Rio Grande, não sei porque tem 4 áreas urbanas, isso depende dos polígonos. Mas aqui vemos em preto, são todas aquelas que estão em preto, aquelas que não estão dentro da área inundável. Em cian, em azul, sí estão aquelas. Então, por exemplo, vamos a ver aqui no... Outra vez, agora passamos acá, no ArcGIS... Onde está o ArcGIS? Acá. Vamos a ver, voy a apagar este de acá. Base Map acá. Y vamos a colocar nuevamente las áreas inundáveis. Está un poco lento, un poco despacio. Áreas urbanas. Segundo. Ya. E vamos a ver o caso, por exemplo, da cidade do Rio Grande, que acho que é esta, né? Aí está. Então, quais são as áreas inundáveis que vemos aqui? A cidade do Rio Grande, segundo o mapa de hidrografia, e também segundo as áreas inundáveis por altura, não está dentro da área de inundação. Quais são as áreas de inundação? Cassino, esto não sei qual é acá, Vila da Quinta, e aqui que é Povo Novo? Olá? Ai, não. Olá? Estão aí? Aonde? Aqui. Estão assistindo o ArcGIS? Sim, sim. Ah, tá. Estou assistindo. Aí é para próximo de... Vou dar um zoom aqui. Povo Novo, é próximo de Pelotas, próximo da próximo saída, de Pelotas, isso. Então, essas áreas urbanas, Povo Novo. São as situações que têm a maior situação problemática, que são áreas que estão dentro das áreas urbanas que estão dentro das áreas inundáveis. Bom, entanto que aí está. Estão aí enxergando, não? Sim. Vocês veem aqui também que toda a informação, por exemplo, das áreas urbanas não está completa, não? Professor, essas áreas que estão, no caso marrom, tem aqui o cassino, depois tem umas ali na esta quarta é Vila da da Quinta. Barra ali. Aqui, da Barra. Isso. E aqui é essas aí são as mais suscetíveis ou as menos? As mais. São áreas urbanas dentro da área inundável. Vocês veem aqui que está toda a área inundável, não? Que está em verde e vermelho. Aqui, todo este polígono. Sim, sim. E aí, acima estão as áreas urbanas. Não, porque eu tinha entendido, tinha falado que Rio Grande não está suscetível, mas Rio Grande também é, né? O município todo. Mas sim. Viram Tá. aqui que estamos dentro do município do Rio Grande. Sim. Tá? O centro, né? O centro do município que está mais ali próximo ali do Saco da Mangueira, o cassino e lá na Quinta, lá, Arroio da Isto Caveira. deve ser Pelotas. Isto deve ser aqui Pelotas, se não estou mal. Acá. O São Lourenço. Agora não sei. São Lourenço, não? Acho que é São Lourenço. A ver. Pelotas. Viram aqui Pelotas, Centro de Pelotas. Então, toda a área urbana, viram aqui, a área urbana de Pelotas está em zona inundável. Vou colocar um pouco mais. Centro de Capão do Leão.
50% acá. Vou colocar um no color igual, así, así, olhem aí. Vou apagar acá. Tá, então, estas zonas de pelotas, viram aqui, não sei, Bom Centro, não sei, Porto É o centro, a área central ali, Pelotas, olha Fragata, entre Fragata e o Areal, que sai em direção aqui a Areal ali, depois aquela prainha que eles têm. Né? E vamos a ver, por exemplo, aqui, que são outros municípios, vamos a ver quais conseguimos visualizar acá. São Lourenço, olhem aqui São Lourenço. Lourenço, Arroio. Este é São Lourenço, não? É aqui que ocorreu em São Lourenço que ocorreu aquele problema da... Aqui, Turuçu. não, isto é Turuçu. Turuçu é antes de São Lourenço. A ver, olha aqui. Este é São Lourenço. Olha aqui. Então, São Lourenço do Sul, a área de inundação, olha aqui. E está marcada ainda, segundo, está debaixo, está muitas partes acima dos... a ver, qual é o valor aqui? Vou ver aqui o valor. Está acima do valor 3, são entre 2 a 3 metros. Este verde claro é 2 a 3 metros, tá? E toda esta área foi aquela que se inundou, que tiveram hasta 2, 3 metros de água. Então, isso é interessante aqui ver que ainda vocês vindo aqui, que são as situações, que não são as situações mais perigosas, viram aqui, por exemplo, pela inundação, que está em uma altura que vocês classificaram, ou eu classifiquei como vermelho, como verde claro, que não é muito grave, e foi grave porque aconteceu uma inundação até de 3 metros de altura. E foi toda a situação catastrófica que vimos aqui, que toda esta área da hidrologia. Olha aqui, o rio, aqui vem o rio. Aí não sei se vocês conseguem... Sim, dá para observar, dá para ver o rio. Isso. Aqui tem o rio, tá? A cidade, a cidade, né? E aqui, bom, obviamente aqui este polígono de cidade é muito pequeno, talvez seja muito velho esta informação, mas toda esta área foi inundada, alagada. Toda esta parte que está em verde mais clarinho. É a área mais urbana ali. Foi a área, esta foi a área que resultou inundada. Agora está mostrando em rosa. Tá? Toda esta área foi inundada. Bom, aí vão pensando, refletindo e voltamos.